o nosso primeiro passo que a gente vai tomar é escolha a área e fique atento. Escolha a área, é bom que você tome nota, escolha a área e fique atento. Aí você deve estar assim agora, Renato, como assim, cara? Escolha a minha área, né? Escolha a área e fique atento. É assim. Imagine que você trabalha, eu vou trabalhar sempre aqui com o direito do consumidor, tá? Que é a minha área, e eu acho que é a área mais promissora que tem nos próximos anos. Por quê? Porque é só você ir no censo e ver lá. Somos quantos milhões? 200 e tantos milhões de habitantes. Quantos consumidores existem? Cada cidadão brasileiro pode ser um cliente, né? Se eu for fazer direito penal, nem todo cidadão brasileiro matou alguém, né? Todo mundo deve tributo, mas no campo do direito do consumidor, o mercado ele é muito, muito, muito grande. A gente tem recebido egresso, por exemplo, depois da reforma trabalhista, muita gente do direito do trabalho está vindo para o direito do consumidor. É seguramente o campo, ou um dos campos mais promissores do direito. Então, eu enveredaria por aí. Quando você escolheu a área, direito do consumidor, você precisa estar atento. Por quê? Porque o direito do consumidor, para quem está começando, ele é muito amplo, ele é muito grande. E dentro do direito do consumidor, nós temos vários subnichos. Olha o que eu fiz para poder dar certo. Eu gostei, casei com o direito do consumidor, comecei a dar aula de direito do consumidor, mas quando eu resolvi me super especializar, o que eu fiz? Consumidor na internet. E a partir do conhecimento que eu absorvia ali, eu fiz a diferença e me tornei uma referência. Então, veja, se tua área é o direito penal, se tua área é o direito das famílias, se tua área é o direito das sucessões, se a tua área é do direito do consumidor, escolha a área direito do consumidor. Famílias, sucessões, penal, mas fique atento. Fique atento ao quê? Aos noticiários. Como assim os noticiários, Renato? Perceba, se eu trabalhasse hoje com direito penal, você já viu o que tem de violência doméstica? Você já viu as mudanças nos últimos anos e a clientela que isso aí pode fomentar? Eu ia ficar atento a essa área dentro do direito penal. Então, crime do colarinho branco, eu ia ficar atento a essa área. Em direito do consumidor, eu resolvi trazer as áreas expoentes aqui para vocês. Bom, eu acho que a área mais promissora dentro do direito do consumidor é a área de planos de saúde. Planos de saúde. Tá? Por que eu digo de planos de saúde? O número de demandas tem crescido muito. Se você observar os principais julgados do STJ, os mais sensíveis falam de planos de saúde, e eu posso trazer alguns exemplos para vocês. Então, veja, eu vou me especializar em direito do consumidor, mas eu cuidarei de planos de saúde. Dentro de planos de saúde, você tem um subnicho interessante, que é o de negativa de autorização de cirurgias. Você tem, por exemplo, a cirurgia bariátrica, que vez ou outro plano de saúde não autoriza. A colocação de stent, vira e mexe, o plano de saúde também não autoriza. Uma série de cirurgias que o consumidor, na hora que ele mais está precisando, mais está necessitando daquela empresa, que pelo princípio da confiança ele resolveu abraçar, na hora que ele precisa, aquela empresa vira as costas para ele. Nessa hora, gente, dentro do direito do consumidor, também é interessante, sob o ponto de vista do cliente. Por quê? Porque o cliente está desesperado para resolver aquilo. Né? Então, quando você consegue, é uma sensação pessoal muito legal que dá. Quando você entra com o oficial de justiça, fala, vai fazer a cirurgia e tal, e aí a pessoa faz a cirurgia, consegue curar de alguma coisa. Quem tem uma pegada além do direito, essa pegada de se sentir bem em fazer bem ao próximo. Né? Então, é muito legal. E é monstruoso o mercado, porque o número de negativas é muito grande. Uma outra área interessante é a parte de reajuste de planos de saúde. Então, legal. Renato, outra área interessante de planos de saúde, gestante, direito da gestante. Há algum tempo atrás, uma aluna que participou dos meus treinamentos, ela falou assim, Renato, eu tive grávida, né? E passei por um momento difícil. Eu falei, qual foi? O que aconteceu, né?
Aí ela falou para mim assim, porra, na hora que eu fui ter meu filho, como o parto seria normal, o médico me chamou no canto e falou assim, ó, como a gente não sabe a hora que a criança nasce, né, tem que pagar uma taxa de disponibilidade. Aí ela falou para mim, aí eu perguntei, o que é isso de taxa de disponibilidade? Não, é uma taxa para eu estar disponível na hora que teu filho for nascer. Aí ela falou, mas eu não estou pagando o plano de saúde, não interessa, senão troca de médico. Sabe qual é o valor dessa taxa de disponibilidade? Mais ou menos R$ 10.000. E eu, de tanto explicar isso em palestras, esse ano, eu comecei a receber relatos de mulheres grávidas que estão sendo cobradas por essa taxa de disponibilidade, mas não para o parto normal, mas para cesariana, com a hora marcada. Sabe? É algo absolutamente ilegal. E aí eu tenho alguns alunos hoje que são especializados em direito da gestante, processando planos de saúde para que você possa receber de volta o dinheiro que gastou indevidamente com esse profissional que era preposto da empresa. Uau! Porra, como é que é isso, Renato? E você vê o seguinte, né? Você já viu quando tem alguém grávido na tua família, parece que está todo mundo grávido? Já viu isso? Pois é, a mesma coisa vai acontecer quando você tiver o seu primeiro processo disso. Parece que todo mundo vem te procurar, que todas as grávidas, uma conta para outra, que conta para outra, de repente você vai conseguir uns 10 clientes em um dia, não é em 7 dias, como eu vou explicar para você lá no final. Né? Na verdade, eu falei, vou ensinar como você consegue 7 clientes em 10 dias. Eu vou mostrar muito mais do que isso, na verdade. Tá bom. Então, direito da gestante. Renato, mais alguma área? Iluminação, empresas de iluminação. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Light, né? Cada cidade tem uma empresa própria, deixa eu ver, já quase 200 pessoas. Cada um tem uma empresa própria. E uma coisa que acontece é o corte indevido da energia. Isso gera indenização por danos morais? Gera. Geralmente, o valor indenizatório ele é pequeno, mas o volume de processos pode te dar um quantitativo muito interessante, porque às vezes quando corta a luz de um condomínio, você consegue em uma tacada pegar 200 processos, né? Porque você vai e advoga para um vizinho que advoga, mostra, procuração, pronto, já está advogando para todo mundo. E aí quando você tem um volume muito grande de processos, isso pode ser interessante também. Então, corte. Outra coisa, cobrança indevida de iluminação, né? Cobra uma quantia muito maior. Eu peguei essa semana no escritório o caso de um consumidor que tinha uma média de consumo de R$ 300. De repente saltou para R$ 1.700 e ele começou naquele procedimento de discussão, já estava há um ano pagando isso. Então, veja, R$ 1.700, ele pagava 300, na verdade, a conta aumentou R$ 1.400. Se você multiplicar por um ano, dá uns R$ 18.000, mais ou menos assim. Eu estou pedindo o valor em dobro, R$ 36.000, sem prejuízo dos danos morais, uns R$ 40.000, sem contar a indenização pelo tempo de vida perdido, porque esse cara passou uma verdadeira via-cruz para chegar até ali. Opa!